Tudo bem com vocês? Então, na aula dessa semana aqui de Geografia, eu vou fazer a correção da página 90, 91, 92 do livro didático, tá? Então, na semana passada eu passei o conteúdo, né, que é os meios de comunicação e transporte no Brasil, e pedi para que vocês respondessem aí no caderno da questão 1 até a 6 da página 92, tá? Então, vou ler aqui, vou discutir um pouquinho, aí já é uma forma também da gente retomar esse conteúdo, tá? Então, a questão 1, ó, leia as frases abaixo, identifique as verdadeiras e as falsas, justifique em seu caderno a frase incorreta. Então, a frase A fronteira agrícola consiste na incorporação de novas terras para a produção agropecuária. Então, é justamente isso, né, pessoal? Uma região de floresta, tal, que está começando a ser desmatada para pecuária, para agricultura. Então, isso é a fronteira agrícola. É na fronteira agrícola, pessoal, que a gente vai ter a maior parte dos conflitos no campo. Então, a morte de índios, de poceiros, que são pessoas que moram lá, quilombolas, seringueiros e por aí vai, tá? Essa fronteira agrícola forma ali no Brasil o que a gente chama também de arco do desmatamento. Então, é a região que está sendo desmatada atualmente, tá? Principalmente ali no estado do Pará, do Mato Grosso, né? É onde está a fronteira agrícola hoje. B. O agronegócio utiliza baixa tecnologia no processo produtivo? Não, pelo contrário, né? O agronegócio utiliza muita tecnologia. O que usa pouco é a agricultura familiar, né? C. A agropecuária familiar recebe grandes financiamentos para aumentar sua produção, destinada ao mercado externo. Duplamente falsa, né, pessoal? A agropecuária familiar recebe pouco incentivo estatal do governo municipal, estadual e federal, e boa parte, a maior parte da produção da agricultura familiar não é para exportação, né, mas para o consumo do comércio interno, lembrando que boa parte do que eles produzem na agricultura familiar é comida, né? E já o agronegócio, soja, cana, tal, que é voltada para exportação, beleza? D. O latifúndio, né? Latifúndio não é esses cachorros latindo aqui no fundo, não, tá? Latifúndio, pessoal, é uma fazenda muito grande, tá? Então isso é um latifúndio. O Brasil é um país aí que tem grandes latifúndios, né? Tem sujeito, se juntar a terra dele ali, tem latifúndio que é maior que a cidade de São Paulo. Então é desse tamanho de terra que a gente está falando, né? Não é o cara que tem uma fazendinha ali, uma chácara, um sítio. É terra a perder de vista, né? Então, ó, o latifúndio compreende grandes extensões de terra com cultivo agrícola voltado em grande parte para o mercado externo. É verdadeiro, o livro considerou, né? Mas tem muito latifúndio no Brasil que é, desculpe, improdutivo, né? O cara tem a fazenda lá gigantesca e não produz nada nessa terra. Por quê? Porque essa questão no Brasil, pessoal, vem desde a época lá das capitanias hereditárias, né? Que poucas famílias ficaram com muita terra, vai passando pro filho, bisneto, tal. Então tem cara que herda aí grandes fazendas e não sabe nem o que fazer, literalmente, com a terra. Belezinha? Que razões motivam a organização de movimentos sociais no campo, né? Então, pessoal, o Brasil tem muitos movimentos sociais no campo, movimento atingido por barragem, movimento de sem terras, existem vários, tá? No Brasil tem, por exemplo, mais de 1 milhão de sem terras que hoje são assentados, ou seja, têm uma terra, plantam, vendem, comercializam ali o que produzem. E o que leva a ter esse tipo de movimento social? A desigualdade na propriedade da terra, né? Então tem um padre, uma vez eu ouvi falando, Dom Pedro Casaldáliga, ele falou assim que no Brasil tem muita terra sem gente e muita gente sem terra, né? Então a gente passa pelas estradas aí do Brasilzão, a gente vê terra aí para todo lado e boa parte dela só tem mato ali nascendo, né? Não está produzindo nada, tal que gera riqueza. E essa desigualdade no acesso à terra leva a movimentos sociais, né? Pessoas lutando para ter posse da terra. E o legal é que a Constituição brasileira ela afirma que quando a terra é improdutiva, né, ela não está gerando riqueza, não está plantando, criando nada ali,
ela tem que ser retirada do dono e tem que passar para quem não tem terra, né? Pena que a lei aí, o artigo 184 da Constituição do Brasil, não é muito cumprida, né? Embora todos os governos aí tenham assentado famílias, né? Qual a importância do meio de comunicação, de transporte para o desenvolvimento industrial, comercial e de serviços? É total, né, pessoal? Então, por exemplo, uma fábrica, para ela funcionar, ela vai ter que ter um sistema de comunicação com quem ela vai comprar, para quem ela vai vender. Então, se ela produz ali alimento, ela vai ter que comprar matéria-prima de um monte de fornecedor. Para ela conseguir receber isso num preço barato, vai ter que ter um sistema de transporte, uma ferrovia, uma hidrovia, uma ferrovia, né, que leve matéria-prima para essa fábrica. Tá? Então, a tecnologia, né, a comunicação e o meio de transporte está ligado ao desenvolvimento econômico, né, pessoal? Eu lembro que eu falei assim, ó, por que, que a soja sai tão cara do Brasil? Colhe a soja lá no Goiás, Mato Grosso. Pega estrada que é uma porcaria, cheia de buraco. A viagem quer durar um dia, demora 4, 5. Estoura pneu do cara. O cara tem que dormir, comer, o motorista ali muito mais, vai gastar muito mais combustível, né? Chega lá, o Brasil não tem porto. Então, na época da soja, eu já passei em estrada assim, você vê 10 quilômetros de caminhão, né? Um atrás do outro, carregado de soja. Por quê? Porque o porto não consegue lotar rápido o navio ali para ir embora. Boa parte da soja, por exemplo, estraga, né? Então por isso que o Brasil tem que ter comunicação e transporte aí. A gente chama de gargalo, né, para economia. A economia brasileira não cresce mais e um dos gargalos é esse. Falta de estrada, aí, ferrovia e hidrovia adequada. E outro gargalo é a má educação do povo, né? O povo que não estuda muito e tal, e isso trava também no desenvolvimento tecnológico do país. Beleza? Rede de transporte, né, pessoal? A modal. O que é modal? O modo de transporte. Então, por exemplo, até 1950, o modal predominante, o modelo de transporte predominante no Brasil era a ferrovia. Então a galera ia para a praia aqui de São Paulo, Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, Mongaguá, ia de trem. O pessoal viajava para outros estados, para o interior de São Paulo, de trem. A partir da década de 1950, 60, os governos foram abandonando o trem, desativando ferrovia, deixando, né, para trás e criando rodovias. Então hoje o modal predominante que a gente viu aí de transporte no Brasil é a rodovia. A gente viu aquele ano, eu já dava aula para vocês, que teve greve dos caminhoneiros. Parou o Brasil. Né? Tem país que, igual na Europa, por exemplo, a Holanda, né? A Alemanha, que tem outros modelos de transporte, outra ferrovia, hidrovia. Então, se tivesse uma greve de caminhoneiro lá, eles conseguiam escoar a produção tal, levar matéria-prima por outros modelos. Né? O Brasil não. Então, o Brasil tem que ampliar, principalmente para longa distância, que o Brasil é muito grande, né, pessoal? Hidrovia, aproveitar os rios que tem, e ferrovia, que é bem barato, tá? E outro problema grave é melhorar estrada, portos, aeroportos, ferrovias, né? Porque o que eu falei, estrada cheia de buraco, de lama, tal, né? Trava a economia de um país, né? Aqui em São Paulo, até que não é tanto, né? A gente não vê tanto esses problemas assim. Mas na região norte, por exemplo, do Brasil, é um problema gravíssimo, né? A condição aí das estradas. Minas Gerais também tem algumas estradas ali que são, né, perigosíssimas, ruins de serem transitadas. A desigualdade de acesso de comunicação no Brasil, sim, né, pessoal? A gente viu que na região sudeste, sul, a boa parte da população já tem, por exemplo, acesso à internet. Tem lugar do Brasil que não tem nem rede 4G, nem por satélite o sujeito vai conseguir acesso à internet. Tem lugar do Brasil que mais da metade da população não tem acesso à internet. Né? Eu conheço um lugar aqui em São Paulo, já perto do Paraná, chama Ilha do Cardoso, que é uma região que não tem, por exemplo, energia elétrica. Se não tem energia elétrica, não pode nem falar de internet, né, e outros meios de comunicação na ilha, beleza? E o sexto, pessoal, é um texto que está falando das cidades médias, tá? O que são as cidades médias?
entre 100 e 500 mil habitantes. Por exemplo, Barueri, aqui perto da gente e tal, a gente poderia colocar aí como uma cidade média, tá? O que é diferente essa cidade média? Por exemplo, Osasco, pessoal, Guarulhos, essas cidades de Diadema, ao redor de São Paulo, não são cidades médias, tá? São grandes. Osasco, por exemplo, tem 800 mil habitantes, tá? Então, não é muito bem definido, né? Mas a maior parte dos geógrafos falam que 100, 500 mil habitantes é uma cidade média. O que tem de vantagem essa cidade média, pessoal? É que é mais fácil o prefeito controlar esse município. Então vai ter mais fácil fazer estrada, mais fácil fazer sistema de esgoto, policiamento, segurança, né? Então tem melhor qualidade de vida essas cidades médias, né? Tem muita gente que está deixando as grandes cidades para ir morar nas cidades médias, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Segundo o texto, qual é o critério mais utilizado para definir cidade média? O número de habitantes. Entre 100 e 500 mil, a gente considera uma cidade média, tá? Que atrativa a cidade média oferece para habitantes e para empreendedor, quem quer abrir uma fábrica, uma empresa, né? A infraestrutura, sistema de esgoto, de saúde, de ruas, iluminação, segurança, né? Às vezes é próximo da rodovia, então fica mais fácil ainda escoar a produção. O crescimento da cidade média é simultâneo a outro processo que está transformando a configuração industrial do Brasil. Qual é? A desconcentração. Lembra, pessoal? Antigamente havia concentração industrial. Todas as fábricas estavam em São Paulo, né? Hoje é o contrário, elas estão indo embora, estão indo para o interior. Então, essas fábricas indo para as médias cidades é o que leva emprego para lá, qualidade de vida e tudo mais. Beleza? Então era isso, pessoal. Ó, eu mandei junto com essa videoaula um link com a resposta escrita, tá? Então é aquilo que você faz quando eu passo a resposta lá na lousa. Você pega seu caderninho ali, olha, corrige, vê que você acertou, para eu dar vista depois no caderno. Ok? Então um abraço para vocês e até a próxima.